Aqui é o outro software, o software da 3M, o APR-DRG, tá? Então, ele baseia nas saídas, então, quando o paciente tem alta, eu começo a fazer essa classificação. Ele tem 314 DRGs, que são determinados entre diagnósticos e os procedimentos, né? Então, o conjunto mínimo de dados que nós falamos, né? E também, para esses DRGs, eu consigo atribuir para cada paciente duas subclassificações. Quais são essas duas subclassificações? A severidade da doença e o risco de mortalidade. Então, para um DRG, eu ainda consigo dizer se ele é mais severo ou menos severo, se ele tem um risco maior de mortalidade ou se ele não tem um risco de mortalidade. Então, aqui eu vou trazer exemplos para vocês desses DRGs e dessas subclassificações que o APG-DRG faz. O software também, ele tem outros softwares, onde ele vai fazer esse 3M Core Grouping Software, ele vai fazer esse agrupamento dos dados, da metodologia, né? O 3M Code Expert, né? Ele vai auxiliar e vai simplificar a atividade do codificador, né? Então, vai ter aqui um pouco da inteligência artificial, já gerando alguns itens na codificação, tá? E o DRG Analytics, né, que ele vai fazer assim toda essa análise gerencial, ele vai também estruturar, fazer o acompanhamento desses casos, né? Então ajudar realmente nessa análise, né? Então ele vai usar as informações dos outros dois softwares, né? E com isso ele vai fazer toda essa análise, né, dessas informações. E aí, como eu falei para vocês, a questão das subclassificações, né? Então, o APR-DRG, ele é dividido em 25 grandes categorias de diagnósticos, muito semelhante ao CID, que são divididos em 24 grandes grupos, né? Aqui ele é dividido em 25 grandes categorias, né? As majors, e depois ele é dividido em 314 códigos, né? APR e DRG. E desses 314, eu tenho aquelas duas classificações, onde eu vou falar da severidade da doença e onde eu vou ainda categorizar pelo risco de mortalidade do paciente, né? Porque quanto mais severo for, quanto maior o risco de mortalidade, né, eu vou ter uma intensidade de recursos consumidos, né? Relativo aos tratamentos, relativo aos procedimentos que são realizados, né? Então, um DRG, ele pode ter uma severidade baixa, moderada, alta ou extrema. Então, eu vou ter 1.256 subclasses de DRG referente à severidade, e eu vou ter 4 classes de mortalidade: baixo, moderado, alto e extremo. Então, para um DRG, eu vou ter 1.256 subclasses. Então, aqui é o exemplo dessa categorização do APR-DRG, acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Então, eu tenho lá a diabetes sem complicação. Então, qual é a severidade dessa diabetes? É baixa. Aí eu já tenho o paciente com diagnóstico de diabetes, mas que ele já tem
outros diagnósticos secundários. Então, um paciente diabético que já tem alguma manifestação renal, alguma complicação renal, ele já passa a ter uma severidade mais moderada. O paciente com diabetes e está com cetoacidose, ele já tem uma severidade grave, e o paciente com diabetes que está em coma hiperosmolar, né, diabetes em coma, diabético, ele já tem uma severidade extrema. Então, é o mesmo diagnóstico, diabetes, onde eu tenho 4 graus de severidade. É diferente o tratamento de um paciente de diabetes sem complicação do que um paciente diabético que está em coma. Provavelmente ele está na UTI, com várias drogas, muitos exames, e esse está numa unidade de internação. Então, quer dizer, os consumos, o tempo de tratamento, ele vai ser distinto de acordo com a severidade da doença. E quando eu falo de risco de mortalidade, um paciente que tem sístole, né, uma arritmia, né, ele tem uma pouca probabilidade de morrer, é uma baixa mortalidade. Eu não, dentro da dinâmica da internação, dentro da gravidade, eu não espero que esse CID seja um CID onde o paciente morra, né? Diferente de um paciente que tem uma disfunção no nódulo sinusal, onde o risco de mortalidade já é moderado. Um paciente que tem, todas são arritmias, mas se o paciente tem uma taquicardia ventricular paroxística, que é um CID, o risco dele morrer é grave, e a chance de um paciente com fibrilação ventricular morrer de mortalidade é extremo, né? Então, se um paciente entra com CID de fibrilação ventricular, ele tem um alto índice de mortalidade. Então, se vamos pensar em termos de hospital cardiológico, se num hospital A maioria dos pacientes internam com esses 2 CIDs, que é de sístole e disfunção do nódulo sinusal, eu não espero que a taxa de mortalidade desse hospital seja alta. Mas se, por um lado, eu tenho um hospital onde tem um ritmologista super renomado, com centro de tratamento muito famoso, que demanda pacientes com maior complexidade de arritmias, e ele atenda pacientes que tenham essa taquicardia e pacientes que tenham essa fibrilação, provavelmente a taxa desse hospital B de mortalidade vai ser mais alta do que o hospital A, que atende esses dois, principalmente esses 2 casos. E aí, que é aquela questão do comparar, num hospital morre mais que o outro, mas um hospital atende casos mais complexos, mais graves do que o outro. Ambos são hospitais cardiológicos que têm muitas internações com diagnóstico de arritmia, mas atendem complexidades diferentes. Entende como é muito sutil e a gente precisa realmente ter informação para não cometer distorções nas nossas análises. E aí eu pego, por exemplo, o procedimento de mastectomia, que dentro do APR-DRG tem o número de DRG 362, eu tenho uma severidade 1, 2, 3, né, de acordo com a classificação, eu tenho com pesos diferentes, e quanto mais severo é a doença, o peso é maior, o tempo de permanência pode se alterar e o consumo também. Então, quanto mais severa uma doença, mais consumo, maior pode ser o tempo de internação.
Aqui eu trago um caso que foi apresentado no grupo técnico na ANS, um hospital renomado aqui em São Paulo apresentou, e aí ele usa esse software. Então, veja, é uma instituição que tem esse software, que tem a metodologia, aplica a metodologia do DRG, e ele consegue fazer a avaliação da sua performance médica, né? O hospital, como isso é algo público que foi apresentado numa reunião dentro da ANS, né? Então não tem problema nenhum eu falar o nome do hospital. O hospital é o Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo. Então ele usou e ele usa essa metodologia até para fazer essa avaliação. Então, dentro do mesmo DRG, que no caso aqui é a colecistectomia laparoscópica, e a gente vai falar um pouquinho mais depois sobre esse DRG de colecistectomia, né? Ele avaliou os médicos do corpo clínico dele, né? Então, ele avaliou lá 10 médicos, onde cada número aqui, eu não identifico quem é o médico sabe quem é ele, né? Então, eu, doutora Silvia, sei que eu sou a 2336, por exemplo, mas eu não sei quem são os outros médicos, né? E aí, para esse DRG, né, para esse tratamento, a gente tem aqui médicos e onde o tempo de permanência, um médico, o paciente ficou 9 dias, né? Para outro médico, o paciente ficou um dia internado, né? A média do hospital, a média total do hospital de tempo de permanência são 3 dias, né? Mas para essa patologia, eu vejo que é muito distinto conforme a equipe médica. E aí, quando eu avalio, né, o quanto o hospital recebeu versus o custo daquele paciente, então veja que esse médico, que eu não sei quem é, mas ele sabe, né? O paciente ficou 9 dias internado, a receita, a conta aqui ficou quase 80 mil, o hospital recebeu 60 mil, o custo, perdão, desse hospital para essa internação é 60 mil. Eu tenho, para o mesmo tratamento, um custo de 20 mil, aqui eu tenho um custo de 10 mil, aqui eu tenho um custo de 20, 23, 25 mil, né? Então, veja que para o mesmo tratamento, para 10 equipes médicas, há uma discrepância muito distinta, né? Assim, entre o tempo de permanência entre uma equipe e outra, e o consumo, né? Aqui eu consigo avaliar a receita, e eu posso depois abrir por fonte pagadora, por exemplo, e eu vejo o custo desse paciente internado. Como pode, para o mesmo tratamento, 60 mil e 20 mil, aqui deve ter sido 15 mil, né? Então, veja como há. E aí eu vou entender. Se eu estou dizendo que todo mundo aqui é igual, por que que é tão distinto, né? E aí o hospital vai fazendo o diagnóstico, vai abrindo, vai entendendo. Aqui é o médico que o ambulatório dele, o consultório dele é na frente do hospital. O paciente chega lá, fala que é o médico que costuma fazer, interna os pacientes para fazer o diagnóstico. Então, o paciente chega no consultório dele e fala, eu como, sinto um mal-estar depois. Então interna e começa a pedir exames, começa a investigar. Então, fica lá 3, 4 dias investigando para depois descobrir que é uma litíase, né, que tem uma polilitíase, para agendar a cirurgia para depois fazer, né? Esse médico aqui, ele não interna o paciente para pedir exame, o paciente vai fazer
todos os exames ambulatoriais. Então, quando ele interna o paciente, ele interna para operar. Interna o paciente num dia, o paciente tem alta no outro dia, né? Então, essa é a diferença, né? Mas será que esse médico precisa internar o paciente para fazer o diagnóstico? Que aí o paciente interna, não está em jejum, faz um exame no outro dia, aí ele passa no outro dia para ver o resultado. Quer dizer, isso vai consumindo tempo de internação. Aqui, né, no mesmo hospital, a gente está avaliando a mesma complexidade de paciente que tem o DRG de pneumonia, né? Então, a mesma coisa aqui, pegamos 10 médicos que fizeram o tratamento de pneumonia no mesmo, nas mesmas condições, os pacientes com as mesmas condições clínicas tiveram tempo de permanência distintos, né? Enquanto o paciente ficou aqui 13 dias, o outro paciente ficou 6, 5 dias, né? Aqui ficou, acho que 6, 7 dias. Quer dizer, por que que para alguns fica quase o dobro, mais que o dobro do tempo internado, né? Por que que alguns médicos conseguem tratar com 5, 6 dias clinicamente o mesmo perfil de paciente e outros médicos ficam o dobro ou 50% a mais do tempo de dia, né? E aí, quando eu olho, por exemplo, a receita versus o custo do paciente, veja, esse paciente que ficou, né, esse médico onde os pacientes ficam mais tempo internado, o custo do paciente é maior do que o hospital recebeu. Provavelmente são a diária global aqui, por exemplo, né, onde muitos itens estão inclusos dentro da diária global. O paciente provavelmente realizou mais coisas, houve um consumo maior. Então, para esse médico, pode parecer que para esse médico pode parecer assim, nossa, fica muito mais tempo internado. Isso é bom para o hospital, né? O médico deixa o paciente mais tempo internado. Quando a gente vê a questão da rentabilidade, são pacientes que dão prejuízo para o hospital. O hospital gasta mais do que recebe, né? Então, veja que mostrar para esse médico, olha, você está consumindo muito mais do que eu estou recebendo, né? Esse médico, apesar dele ter um tempo de permanência os pacientes terem um tempo de permanência mais elevado do que muitos, perdão, ele ainda é um pouco as internações desse médico são rentáveis. Então, em termos de DRG, para o hospital está sendo muito ruim, né? A internação clínica para tratamento de pneumonia DRG 139 é muito ruim. E aqui eu vou entender um pouco a complexidade, a severidade desses pacientes, né? Veja que esse médico tem pacientes não tão severos. 3% da massa que ele atendeu eram pacientes de severidade extrema. A grande maioria era baixa e moderada, como todos os médicos aqui, né? Veja que esse médico possuem até um pouco de semelhança nos pacientes severos. Os extremos aqui representam 3%, né? O maior volume deles é baixa e moderada severidade. Então, por que que um ainda é rentável e por que que em outro ele dá prejuízo e fica com uma média de tempo de internação? Então, são análises onde a gente consegue avaliar dentro da mesma instituição a performance médica e aí chamar esses médicos, né? Mostrar, como eu falei, né? Contra evidência, contra números, né? Não tem argumentos, né? E o que que você vai fazer para melhorar?
né? O que que você vai fazer para reduzir o tempo de internação? Será que você está pedindo tomografia todo dia? Será que você está dando um antibiótico com muito mais alto custo do que realmente necessita? Então, realmente é rever urgente aqui, né, essa situação.